Sejam todos muito bem-vindos a mais um review de One Piece, capítulo 1075, o Jogo da Morte do Laboratório Stratum. E caso você seja novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao Casca de Nós. Eu me chamo Fred, sou roteirista e quadrinista e analiso semanalmente os capítulos de One Piece, tanto da narrativa quanto do layout de páginas e entre outras coisas. E é claro, teorias! Não poderiam faltar as teorias. Finalizada a introdução, vamos pro capítulo. Mas antes, vamos falar da história de capa, que eu estou realmente muito animado com as histórias de capa que estão se desenrolando nesses últimos capítulos, até porque acredito que essa é a primeira vez que o Oda está fazendo uma história de capa que afeta os capítulos atuais. Geralmente as histórias de capa que ele faz vão resultar em algo mais pra frente, enquanto aqui nós estamos vendo o desenvolvimento, o desenrolar da história do Vegapunk, enquanto estamos explorando o arco do Vegapunk. E vemos aqui que graças ao prêmio Nobel que ele recebeu, foi dada a honra de conhecer o Gorosei, né? Os líderes do governo mundial. E apesar do Oda ter feito apenas a sombra deles, né, a silhueta deles com os elementos que tornam esses personagens individuais, que são a barba, o cabelo, podemos ver, né, ou podemos presumir aqui, pela forma que ele colocou, que apesar de terem se passado anos, décadas, o Gorosei continua velho. Então eles já eram velhos uns 50 anos atrás. O que me faz pensar aqui já na minha primeira teoria, né, o momento teoria, de que o Gorosei é imortal. Ou pelo menos eles são extremamente antigos, ou que eles não envelhecem, ao menos não envelhecem. É essa a conclusão que eu consigo chegar. Até mesmo o membro mais novo, que aparenta ser o mais novo, ele não mudou de aparência de 50 anos pra cá. Então assume-se que essa história tem no mínimo 30 anos. E o fato deles não terem mudado aqui realmente é muito interessante e revelador. E o que eu acho revelador também é o Oda ter mostrado o Gorosei especificamente neste capítulo. Porém já irei explicar o porquê durante a leitura do capítulo. Continuando do capítulo passado, o Oda está criando todo um mistério, um thriller aqui com a explosão num dos laboratórios do Vegapunk. Começando com um establishing shot, né, uma cena para estabelecer onde nós estamos. O Oda utiliza a página para criar a tensão, né, surgida dessa explosão. Então nós viajamos por dentro desse laboratório e através das câmeras do Shaka vemos que uma sombra surge. O que será que tem na próxima página? Então toda essa página, na real, foi utilizada para criar essa tensão e para fazer o leitor querer virar as páginas. E no vídeo passado eu levantei a possibilidade do Shaka ser um traidor. Já nessa primeira página vemos que esse não é o caso, ao menos não parece ser, pois apesar dele estar com as câmeras ali ligadas e vendo tudo, vemos que ele mesmo está confuso com o que está acontecendo e surpreso com a aparição daquele personagem que é uma sombra, né, que está vagando por ali, destruindo todas as câmeras de segurança. E aqui eu quero levantar duas possibilidades. A primeira possibilidade tem a ver com a história de capa. Porque ele colocou a aparição do Gorosei justamente nesse capítulo que aparece esse personagem sombra. Há linhas dele, né, apesar de vermos muito pouco desse personagem, né, muito pouco da silhueta dele, pode muito bem ser o Júpiter, que foi introduzido capítulos atrás, né, o Gorosei tá viajando por ali, destruindo as coisas e dando as ordens para os serafins. Porém, quero apontar que o Gorosei está abaixo no comando dos serafins. Então não faz muito sentido, ao menos se for realmente isso, se não for uma informação falsa que nos foi dada, né, sobre a hierarquia de comando dos serafins, o Gorosei está abaixo do Vegapunk. Então pode não ser o Júpiter. Outro personagem que acredito que possa ser é o Caribou, pois afinal, onde está o Caribou? Ele definitivamente tem que estar fazendo alguma coisa nesse arco. Não é à toa que o Oda quis trazer esse personagem pra cá. E aí, enquanto tá tendo toda essa confusão, enquanto o Shaka está confuso com tudo que tá acontecendo, o Luffy, o nosso capitão, vai de encontro com o Shaka na outra sala. Então ele sai da sala em que está o Lucci e o Kako, o que poderia dar ruim, né? Porque só o Zoro ali. Muito provavelmente o Zoro não conseguiria tancar o Lucci e o Kako caso eles fugissem. Mas aqui a minha primeira interpretação
foi de que o Luffy identificou que tem algo errado pelo hack, quando na realidade foi pelo comunicador mesmo. Eu acho que seria muito mais legal se ele tivesse, tipo, pô, as vozes deles estão sumindo pelo hack dele, né? Então, tipo, mostrando que o domínio do hack de observação dele já está além, ou melhor, já está no mesmo nível dos personagens com alcance de hack da observação mais elevados, como o Enel, o Kobe e aquela garotinha que eu esqueci o nome lá da Ilha do Céu. Mas não, o Oda está focando muito na tecnologia aqui e no elemento de terror, de thriller, o que me faz pensar muito em Alien, na Coisa e no Jason do espaço. Então, ao meu ver, o que me parece, o arco já está começando a mostrar que gênero o Oda está querendo explorar, que é esse gênero do sci-fi com terror, muito comum nos anos 80. E sabendo o gênero que o Oda quer explorar, já podemos deduzir ou ao menos prever o que vai acontecer. Aqui então ele está eliminando os Vegapunks, né? Geralmente nesses filmes tem muita morte, né? Onde os personagens vão se separar e o monstro, né? A criatura vai pegar um a um sem que eles saibam, né? Sem eles saber o que está acontecendo até o final. Então a minha previsão para esse arco é isso, que cada um dos Vegapunks vai ser eliminado, obrigando os Chapéus de Palha a ter que fugir desse lugar, não porque o inimigo é muito forte, mas porque eles não têm conhecimento de quem é o inimigo e do que eles estão enfrentando. E outro arco que o Egghead está me lembrando muito, ao menos ao ver essa planta aqui desse prédio, né, que esse laboratório tem 5 andares, é Impel Down, o arco da fuga da prisão, que também nós temos um personagem que é extremamente poderoso, que o Luffy poderia morrer, e a missão dele é simplesmente fugir dali, assim como o Egghead. A missão do Luffy é fugir de Egghead, escapar de Egghead com o Vegapunk. Então já temos algumas similaridades aqui de gênero e de arcos passados. E fiel ao gênero, o Oda está separando os Chapéus de Palha. Não que isso seja algo específico de Egghead, né? Até porque ele separou eles em Onigashima, ele separou eles em outros arcos, né? Desde que eles entraram no Novo Mundo, que o Oda vem separando os nossos protagonistas. Porém, o que eu quero apontar aqui é a dupla na qual eles estão se separando. Nós temos a Nami com o Brook, né? Um personagem que utiliza gelo e a própria alma para lutar, com a Nami, que é o que utiliza técnicas mais científicas e de tempo. E como o Oda não é bobo, ele já vai construindo elementos que vão ser importantes para o futuro. Por exemplo, a Nami aqui, ela ficou fascinada com os diamantes que foram criados em laboratório. O Vegapunk, acho que é o Edison aqui, o Vegapunk Edison, avisa ela que esses diamantes foram criados cientificamente, né, em laboratório, e que eles foram feitos especificamente para indústria, ou seja, para perfurar coisas. E a Nami deixa esses diamantes no chão, né, para depois ir buscar. Então ele tá começando a criar elementos aqui. Se o Oda não for utilizar esses diamantes na narrativa futuramente, eu vou ter problemas. Porque aqui seria a situação perfeita para introduzir isso para depois ser utilizado, para ser um elemento, uma arma de Chekhov, por assim dizer. A mesma coisa é com a próxima dupla, que é a Robin e o Chopper. A melhor dupla de todas. Sendo acompanhados por Vegapunk Atlas. E eles estão no laboratório que cresce órgãos. Obviamente o Chopper, como um médico, né, se emociona com isso, tipo, nossa, vocês conseguem crescer órgãos aqui, porque isso muda tudo na medicina, né? Porém, eu acredito que aqui o Oda está jogando uma cortina de fumaça, porque nós temos o médico, né, o Chopper médico, né, crescer órgãos, tudo a ver. Porém, nós temos também a Robin, que o poder dela é crescer membros, né, fazer os membros dela crescerem em outros lugares. Então nós temos esses dois elementos que acabam se combinando nesse lugar. E só quero comentar aqui rapidinho, né, de como eu amo o senso cômico da Robin, né, ou melhor, o quanto a Robin é assustadora, né, de que ela achou que eram pessoas desmembradas ali, só expostas os órgãos dela. Maravilhosa, 10 de 10. E bem a moda filme de terror dos anos 80, o Oda vai quebrando esses momentos, né, dos personagens se separando e procurando e explorando os lugares com informações chaves aqui, né, do Shaka falando pro Luffy de que tem alguém no laboratório. E assim o Oda utiliza de ironia dramática, que também é muito utilizado nesses filmes de terror,
Que é, nós sabemos que tem um monstro ali, nós temos essa informação, o Luffy e o Shaka têm essa informação e dão ao leitor essa informação, tem alguém ou alguma coisa no laboratório, e aí o Oda corta para outras duplas, duas outras duplas, que é interessante que estão indo a caminho, indo em direção a uma emboscada, e eu já explico o porquê. Temos ali a dupla mais forte, ou melhor, o trio mais forte desses que se separaram, que é o Sanji, o Jinbei e a Stussy, né? Definitivamente esse é o trio mais forte, o grupo mais forte. Porém, o Oda acaba criando uma armadilha ali, porque eles estão na parte das armas, né? No andar das armas, onde não se podem ter impactos muito fortes. E tanto o Sanji quanto o Jinbei são personagens que lutam utilizando impactos, principalmente o Jinbei, né? Que utiliza aquele karatê tritão, né? E aquelas ondas de choque enormes. Então, o karatê tritão dele muito provavelmente vai estar selado aqui, e o Sanji não vai conseguir utilizar os chutes dele, porque é muito perigoso utilizar esse tipo de técnicas, esse tipo de golpes nesse lugar. Por isso que eu acredito que esse trio, apesar de ser o trio mais forte aí que está andando, está indo para uma emboscada, está caminhando em direção a uma armadilha. Já a outra dupla que está sendo apresentada na página, que é a única que tem 2 Vegapunks, o que é interessante porque o trio ali, Jinbei, Sanji e Stussy, poderia ter um Vegapunk, o que não tem. A Stussy ali serve mais ou menos como a mesma função narrativa que os Vegapunks, que é oferecer informações. Mas outro Vegapunk poderia estar ali. Então aqui já é uma dica de que essa dupla do Usopp e Franky não vai dar muito certo. Eles estão indo em direção a uma emboscada. Interessante que é exatamente essa dupla que encontra o problema primeiro, pois o Franky sendo um carpinteiro e o Usopp sendo um inventor, sendo um cara que mexe, um tinkerer, né? Um cara que mexe com coisas. Foi ele que criou a arma da Nami, era ele que reparava o Mary antes do Franky chegar, esse é o carpinteiro. Então, sendo 2 personagens que gostam de mexer em máquinas, de criar coisas, de engenharia, é interessante que são eles que dão de encontro com o problema inicial, que é o corpo de Pitágoras, do Vegapunk Pitágoras, caído no chão sem a cabeça. E aí o Oda cria esse suspense, né, de um ser chegando ali, pisando no chão. Obviamente eu também caí nessa do Oda, achando que talvez era a sombra e tudo mais, mas na real não, é só a cabeça do Pitágoras. É claro que o Oda não vai simplesmente eliminar um Vegapunk assim tão fácil. Mas aí chega um problema, porque esse grupo tem agora 3 Vegapunks. Não! Emboscada! O Serafim da Boa Hancock transforma um dos Vegapunks em pedra, a Vegapunk York. E vemos que quem está destruindo os laboratórios, quem estão atrapalhando, ou melhor, quem são os monstros do laboratório são os serafins, meio que um Frankenstein. Então aqui o Oda está utilizando aquela ideia do Frankenstein, né, do monstro do Vegapunk, ao mesmo tempo que está criando a ideia de ter um traidor, ou talvez, aqui mais um momento de teoria, alguém que se passa por o Vegapunk, como era na coisa, né, The Thing. E voltando pro laboratório lá do Luffy com o Zoro, né, onde está preso a CP0, descobrimos que a missão deles, ao menos a missão do Serafim, do Mihawk e do Kuma é eliminar a CP0. Que, assim como em Impel Down, o Luffy terá que se aliar com antigos inimigos. Então, realmente, aquilo que eu disse de esse arco ter alguma coisa, ter elementos de Impel Down, assim como elementos de terror e sci-fi, né, o sci-fi horror, está se desenvolvendo. Eu não estou 100% confirmando que realmente é isso, mas 99% confirmado aqui. Porém, a diferença é que dessa vez o Luffy não está nem um pouco querendo se aliar com esses personagens, diferente de quando foi com o Crocodile, com o Bon Clay, com o Bug, o Mr. Tree. Esses aí ele se aliou de bom grado, enquanto com o Lute e com o Kako aqui nem tanto. E então, quantos % vocês acham que eu estou correto nessa minha análise? Estaria Oda realmente utilizando do terror sci-fi para desenvolver esse arco, ou eu estou totalmente errado? Digam aí nos comentários o que vocês acham. Deem um like caso vocês tenham gostado da minha abordagem aqui, da leitura do capítulo e da análise e das minhas teorias. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e as minhas recomendações da semana, que eu geralmente faço semanalmente. E caso você não conheça a minha recomendação da semana, eu sugiro você clicar neste vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. E lembrem-se, as árvores somos nós.